Olá, essa apresentação é sobre o projeto Achados Ecocardiográficos em Pacientes com Shunt Intrapulmonar por Histiossomose Hepatoesplênica, do aluno João Gabriel Botelho da São Bezerra de Melo e orientador professor Dr. Brivaldo Markmann Filho. Introduzindo com um pouco de fundamentação teórica, no Brasil, 7 milhões de pessoas estão infectadas pelo Schistosoma mannsoni. Em Pernambuco, cerca de metade dos municípios o apresenta, com prevalência superior a 10% na zona da mata. Na Schistosomose hepatoesplênica, os ovos do parasita causam fibrose periportal progressiva, desenvolvendo hipertensão portal pré-sinusoidal. Uma complicação desta é a formação de shunt intrapulmonar, no qual o sangue oriundo da artéria pulmonar é desviado para a veia pulmonar sem troca gasosa adequada. O shunt é associado a alterações cardíacas, como aumento de diâmetro do átrio esquerdo e disfunção diastólica, detectadas através de ecocardiografia transtorácica que contrastada é o padrão ouro para seu diagnóstico. Esse exame tem sido indicado na rotina de atendimento de pacientes com doença hepática crônica para avaliação de complicações cardiológicas secundárias à hipertensão portal. Justificando esse projeto, considerando a existência de poucos estudos sobre o tema, será de interesse verificar, através da observação de resultados de ecocardiografia registrados nos prontuários, se houve modificação dos achados ecocardiográficos referentes à função e diâmetro de câmaras cardíacas. O objetivo geral do projeto foi verificar a ocorrência de achados ecocardiográficos referentes à alteração de função e diâmetro de câmaras cardíacas em pacientes com shunt intrapulmonar por histiossomose hepatoesplênica. Os objetivos específicos foram descrever as características sociodemográficas antropométricas de pacientes com histiossomose hepatoesplênica e shunt intrapulmonar e descrever os achados ecocardiográficos observados após o diagnóstico do shunt intrapulmonar. Quanto à metodologia usada, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Ciência e Saúde. O desenho foi em série de casos avaliando prontuários de pacientes com diagnóstico prévio de shunt intrapulmonar por histiossomose hepatoesplênica atendidos no ambulatório de histiossomose Hospital das Clínicas. Os dados foram coletados no Serviço de Arquivamento Médico e Estatística entre agosto de 2018 e maio de 2019. Foram selecionados prontuários de pacientes acima de 18 anos com diagnóstico de histiossomose hepatoesplênica por ultrassonografia abdominal, de shunt intrapulmonar por ecocardiografia com contraste e ecocardiografia transtorácica em data posterior. Os dados avaliados foram sociodemográficos, antropométricos e clínicos, ultrassonográficos e ecocardiográficos. Foram transcritos em planilha e a análise estatística foi realizada com EpiInfo versão 7. Variáveis qualitativas foram expressas em frequências absoluta e relativa e comparadas pelos testes Q quadrado de Pearson e exato de Fisher. Variáveis quantitativas foram descritas em média, desvio padrão, valores mínimo e máximo, comparadas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney e o nível de significância estatística foi 5%. Foram selecionados 59 prontuários, destes, 2 foram excluídos por ausência de informações necessárias ao estudo, permanecendo 57 prontuários. A média de idade foi 63 anos, sendo 64,91% do sexo feminino. A maioria residia na região metropolitana do Recife e não houve diferença estatisticamente significativa quanto à idade, sexo e local de residência. Houve registro de dispneia em 27,8%. Não houve registro de AVC nos prontuários avaliados. Os grupos não foram diferentes quanto ao registro de dispneia, tabagismo e DPOC. Quanto ao registro de hipertensão, a frequência de shunt foi inferior à observada entre prontuários de pacientes sem essa condição, e houve maior registro quando do uso de propanolol. Nos prontuários com registro de diabetes foi observada a frequência significativamente inferior de shunt. Observou-se registro de fibrose periportal de padrão EOF 76% e baço acima de 15 cm em 60% e vasos colaterais em 50%. Houve maior frequência de descrição de shunt intrapulmonar na fibrose periportal padrão EOF do que no padrão D. Registro de baço maior que 15 cm apresentou menos shunt intrapulmonar do que baço menor do que 15 cm, e houve mais shunt intrapulmonar em associação a colaterais. Houve prevalência elevada de shunt. Não encontramos registro de AVC, o que apenas indica que o desfecho não ocorreu até o momento de coleta de dados. Não houve diferença quanto à presença de dispneia nos grupos com e sem shunt, devendo-se considerar outros fatores na patogênese dessa. Apesar da menor frequência de shunt em hipertensos, essa foi maior em usuários de propanolol, sugerindo associação a maiores níveis de hipertensão portal. A menor descrição de shunt em diabéticos não é apoiada pela literatura. Fibrose periportal padrão EOF e desenvolvimento de colaterais se correlacionam com maior frequência de shunt. Os colaterais podem sugerir níveis mais elevados de hipertensão portal, mas podem ser protetores por diminuírem a pressão do sistema porta. Devem ser consideradas as limitações desse estudo. Sendo série de casos, sugerem-se hipóteses, mas não podem ser estabelecidas associações causais conclusivas. Por ser dados secundários, apresentam-se lacunas e descrições imprecisas. Houve escassez de dados referentes aos achados ecocardiográficos nos prontuários de pacientes relacionados, os quais, entretanto, se submeteram a esse procedimento. Nesse estudo, observou-se que dados ultrassonográficos e clínicos compatíveis com níveis mais elevados de hipertensão portal foram mais frequentes nos pacientes com shunt intrapulmonar. Não foi possível avaliar os achados ecocardiográficos de segmento nos prontuários de pacientes, uma vez que os dados referentes a esse exame não estavam contidos na quase totalidade dos 2 prontuários selecionados. Agradeço quanto à realização desse trabalho a Deus, a família, ao orientador, professor Brivaldo Markmann Filho, a doutora Liana Gonçalves Macedo, fundamental para a realização desse trabalho, e a Universidade Federal de Pernambuco.